Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Rodrigues, eu sou estudante no mestrado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Espírito Santo. E o tema do meu artigo é Estudo Experimental sobre defeitos em placas de orifício, uma metodologia de diagnóstica de falha. Os objetivos do trabalho são apresentar um estudo experimental sobre a influência dos defeitos físicos e de instalação em placas de orifício sobre a medição de vazão. Aí os defeitos que nós iremos abordar são instalação invertida, bloqueio parcial do orifício e empenamento. Outro objetivo do trabalho também é verificar a aplicabilidade de uma metodologia de diagnóstico de falha que utiliza uma terceira tomada de pressão ajusante da placa de orifício para a identificação de erros na medição de vazão. Motivação da pesquisa. A primeira motivação é que a placa de orifício ela possui um baixo custo de fabricação. E por isso, ela tem uma alta aplicabilidade na indústria, principalmente na indústria de óleo e gás. E a segunda motivação é evitar multas devido a medições erradas de vazão, principalmente aqui na indústria de petróleo. Em 2013, o Inmetro e a ANP eles fizeram uma resolução conjunta que estabelece os requisitos técnicos mínimos que um sistema de medição de vazão ele precisa ter para garantir a confiabilidade da medição. E lá ela descreve alguns tipos de medição que a gente tem na indústria, que é a medição fiscal, a medição de apropriação e a medição de transferência de custódia. Então, qualquer falha nessas medições, ou qualquer descumprimento de itens dessa resolução em relação à instalação, ao projeto, à calibração, pode acarretar em multas de valores elevados para a empresa. Então, daí uma motivação forte aí da pesquisa, em você ter um sistema que possa fazer esse diagnóstico de forma prévia, sem a necessidade de uma inspeção física ali do medidor. Aqui nós temos o layout do experimento, nós temos a placa de orifício, os 3 transmissores de pressão diferencial, que são o ΔPT, que é a pressão diferencial tradicional, o ΔP-PDE, que é a perda de carga permanente, e o ΔPR, que é a pressão recuperada. Aqui nós temos um manômetro medindo a pressão, a montante da placa de orifício, aqui nós temos um termômetro medindo a temperatura ajustante da placa de orifício. Esse gráfico aqui mostra o campo de pressão que o fluido sofre ao escoar aqui através da placa de orifício. A partir dele, a gente conclui que a pressão diferencial tradicional é igual à pressão recuperada mais a perda de carga permanente. Aqui nós temos uma imagem aqui da seção de teste lá no laboratório. Nós temos aqui os transmissores de pressão diferencial, o manômetro e o termômetro. Aqui nós temos a placa de orifício. E aqui nós temos as condições operacionais do experimento. Nós trabalhamos com placa de orifício com razão entre diâmetros beta igual a 0,5, 3 níveis de vazão, referente a esses números de Reynolds, 2 níveis de pressão, de 3 e de 5 bar, a tubulação de 52,4 milímetros e o fluido de trabalho é o ar atmosférico. Nós trabalhamos com 2 placas de orifício, a placa A e a placa B. A placa A, a gente avaliou a instalação invertida do bloqueio parcial do orifício e a placa B nós avaliamos o empenamento. Nós vamos falar sobre o equacionamento da metodologia de diagnóstico de falha proposta por Richard Stevens. Cada pressão diferencial ela vai corresponder a uma vazão máxima, segundo essas equações aqui, onde E é o fator de perfil de velocidade, AT é a área do orifício, o A é a área da tubulação, aqui nós temos o coeficiente de descarga, e aqui nós temos 2 constantes que nós vamos definir mais na frente. E aqui nós temos as incertezas associadas de cada medição. O Rho é a massa específica. Aqui nós temos a razão entre as pressões diferenciais, que são definidas dessa forma aqui. O PLR é a perda de carga permanente dividido pela pressão tradicional, o PRR é a pressão recuperada dividido pela pressão tradicional, e o RPR é a pressão recuperada dividido pela perda de carga permanente. A ISO 5167, capítulo 2, estabelece os requisitos de projeto, instalação e operação das placas de orifício. Ela prevê o cálculo do PLR em função da razão entre diâmetros beta e do coeficiente de descarga CD. A partir desta equação e do PLR previsto, nós conseguimos derivar o cálculo do PRR previsto e do RPR previsto pela norma, que também serão usados como base na metodologia de diagnóstico de falha. O coeficiente de descarga ele é definido como a razão entre a vazão máxima real e a vazão máxima teórica. E a norma ISO, ela
define esse coeficiente de descarga como uma função da razão entre diâmetros beta, do número de Reynolds e do tipo de tomada de pressão. No caso do nosso experimento, nós utilizamos a tomada de pressão do tipo flange. Para calcular o coeficiente de expansão, que é o KR, basta a gente igualar, né, a vazão mássica MR com a vazão mássica MT. E aí a gente consegue calcular aqui o KR, que seria o coeficiente de expansão, em função do fator de expansão epsilon, do coeficiente de descarga e do PLR previsto. A mesma coisa a gente faz no cálculo do coeficiente de perda de carga permanente, o KPPL. Nós conseguimos calcular ele em função do fator de perfil de velocidade E, do beta, do epsilon, do CD e do PLR previsto. Basta igualarmos essas vazões mássicas aqui, o MPPL com o MT. A metodologia de diagnóstico de falha, ela baseia-se em duas coordenadas. A primeira coordenada de diagnóstico, ela é baseada aqui na comparação entre as diferenças de vazões mássicas medidas e as diferenças máximas admissíveis. Aqui nós temos a diferença entre as vazões mássicas medidas em porcentagem, de forma percentual, e aqui nós temos a diferença máxima admissível, que é baseada na incerteza combinada de cada um desses cálculos aqui efetuados anteriormente. E aí, dividindo aqui a diferença entre as vazões mássicas medidas com a diferença máxima admissível, nós temos aqui as coordenadas, a primeira coordenada da metodologia de diagnóstico. A segunda coordenada do diagnóstico, ela é baseada na diferença entre as razões de pressões diferenciais previstas pela norma e as razões de pressões diferenciais obtidas por meio da leitura dos transmissores de pressão diferencial. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui no alfa, nós temos o PLR medido durante o experimento, nós diminuímos aqui do PLR previsto, que é o calculado lá pela norma, que é em função lá do beta, do coeficiente de descarga, como nós vimos anteriormente, e aí nós dividimos aqui pelo PLR medido, nós obtemos esse parâmetro alfa em forma percentual. A mesma coisa nós fazemos aqui para os outros parâmetros. E nós comparamos esse resultado aqui com a incerteza dessa própria medição. Ou seja, nós temos aqui A, B e C, que são as incertezas associadas a esse cálculo aqui. E, dessa forma, como fizemos lá no caso das vazões mássicas, nós obtemos a segunda coordenada de diagnóstico, que é a coordenada Y, onde nós temos aqui no numerador a diferença entre o PLR, os parâmetros medidos e previstos pela norma, PLR, PRR e RPR, e aqui as incertezas combinadas associadas a cada um desses cálculos. Nós podemos ainda avaliar possíveis falhas nos transmissores de pressão diferencial, comparando aqui a pressão diferencial inferida com a pressão diferencial medida. Segundo o Pilger, 2014, se essa diferença for maior que 1%, essa metodologia de diagnóstico de falha não pode ser aplicada. Esse é o gráfico dos resultados referente à medição de vazão de uma placa de orifício funcionando corretamente. Ele é chamado de caixa de diagnóstico normalizada. O eixo X representa a diferença entre as vazões mássicas normalizadas, e o eixo Y representa a diferença entre as razões de pressões diferenciais normalizadas. Como todos os pontos se encontram no interior do quadrado, significa que a vazão indicada pela placa de orifício está correta. O ponto amarelo refere-se a falhas em um ou mais transmissores de pressão diferencial. Caso ele esteja fora do quadrado, nós não podemos afirmar nada em relação à veracidade da medição. Agora vamos à parte dos resultados. Aqui nós temos os valores admissíveis, que são as incertezas combinadas dos parâmetros diagnósticos para a placa de orifício instalada de acordo com a ISO. Nós acrescentamos aqui 20% ao valor das incertezas combinadas, a fim de evitar falsos alarmes. Esse procedimento também foi adotado no trabalho do Steve, onde ele acrescentou 50% no valor das incertezas calculadas. Aqui nós chamamos esse número de fator de sensibilidade. Pois quanto maior for esse número, menor a sensibilidade do método em detectar falhas na medição. Aqui nós temos os resultados aqui para a placa A e aqui para a placa B. Observe que eles são diferentes. Ou seja, mesmo a placa de orifício possuindo a mesma razão entre diâmetros, o mesmo beta, deve-se fazer uma análise dessas incertezas caso a caso. Então, observe que nós tivemos uma boa diferença, né? Então, em relação à placa A em relação à placa B.
Primeiramente, nós avaliamos a instalação da placa de orifício de forma invertida. Aqui nós temos um exemplo de instalação correta. A face que possui o orifício com a borda chanfrada, ela encontra-se a jusante. Aqui nós temos um resultado para a pressão de 3 bar e erros de 1 vezes 10 à quinta. Observe que os pontos eles ficaram fora aqui do quadrado de incerteza. O ponto X4 aqui está dentro do quadrado de incerteza, indicando o quê? Que esse diagnóstico aqui é válido. Durante o experimento com a instalação invertida, a vazão foi subestimada em até 12,34%. Foi o maior erro que nós encontramos durante o experimento. No experimento realizado por Ting, em 93, ela foi subestimada em até 15%, e por Steele, em 2010 foi subestimada em até 17%. Nós avaliamos o bloqueio parcial do orifício. Nós usinamos aqui um disco de alumínio, fizemos um furo, um orifício aqui em formato de meia-lua e colocamos ele na face montante da placa do orifício. Aqui está a forma com que o Richard Steele fez em seu trabalho. Ele fixou uma espécie de uma pedra aqui, né, em frente ao orifício da placa, simulando aqui uma obstrução que pode ocorrer durante o escoamento. Aqui nós temos o resultado. Observe que os pontos eles ficaram muito afastados aqui do quadrado de incerteza. Isso ocorre devido à obstrução ocasionar uma perda de carga muito grande no escoamento. Isso faz com que a vazão máxima calculada ela aumente muito o seu valor. No caso do nosso experimento, ela foi superestimada em até 78,17%. No experimento realizado por Steele, ela foi superestimada em até 117%. Por último, nós avaliamos aqui o empenamento. Aqui nós temos a placa de orifício B, que nós utilizamos no experimento. Nós fizemos um empenamento por meio de uma prensa. Aqui nós temos a placa de orifício empenada, utilizada aqui no trabalho do Steele, 2010. A norma ISO 5167 ela estabelece o desvio de planeza máximo com a placa de orifício pode ter sem que impacte a medição de vazão. Ele é dado por essa expressão aqui, que é em função do diâmetro da tubulação e do diâmetro do orifício. No caso do nosso experimento, esse desvio máximo foi de 0,006 milímetros. E a placa empenada, ela apresentou um desvio de 1,25 milímetros. Aqui nós temos o resultado. A vazão ela foi subestimada em até 1,41%, enquanto no trabalho do Steele, ela foi subestimada em até 7%. O Steele ele não mencionou no trabalho dele o nível de empenamento provocado. Infelizmente, ele não teve esse dado, mas visualmente aqui pela foto, a gente consegue ver que o nível de empenamento ele foi bem maior que o que nós colocamos aqui no nosso experimento. A metodologia de diagnóstico ela não foi capaz de detectar a falha na medição de vazão, provavelmente devido a esse pequeno desvio, um desvio na medição de vazão muito pequeno. Então, ela não conseguiu detectar este empenamento. Aqui nós temos o erro médio absoluto percentual para cada ponto experimental analisado. Aqui nós temos o erro médio absoluto percentual em função do número de Reynolds para as pressões de 3 e 5 bar. Perceba que não tivemos uma diferença significativa de variação do erro médio em relação ao número de Reynolds e em relação à pressão também o comportamento do erro médio não se alterou de forma significativa. Concluindo, o defeito que provocou o maior erro na medição de vazão foi o bloqueio parcial do orifício. A metodologia de diagnóstico de falha proposta por Steele não foi capaz de identificar o empenamento da placa de orifício. O erro na medição de vazão não variou de forma significativa em relação ao número de Reynolds e a pressão de trabalho. É necessário avaliar os valores admissíveis para todos os parâmetros quando ocorre a substituição da placa de orifício em instalação, mesmo que a razão entre diâmetros se mantenha. E como sugestão para trabalhos futuros, avaliar a metodologia de diagnóstico de falha para a terceira tomada de pressão a uma distância superior a 6D. Avaliar a metodologia de diagnóstico de falha para maiores deformações na placa do orifício. Aqui nós temos as referências. E é isso. Muito obrigado a todos
e estou à disposição para perguntas.